das novidades, assim, para o nosso trabalho, assim, em home office, eu peguei o barco andando, assim, e agora eu vi vocês comentando, né, configurar o VoIP no computador, configurar no celular, então, se vocês pudessem fazer uma pequena introdução, assim, dessa questão de usabilidade do VoIP, aonde que a gente pode usar, eu penso, assim, no sentido bem introdutório mesmo, sabe, e para que vocês esclareçam um pouco, assim, né, como que a gente pode utilizar, e depois o acesso a esses materiais, como vocês já compartilharam, mas que seja brevemente comentado aqui, porque, não sei, eu na verdade, meu conhecimento é muito pouco sobre o VoIP, assim, a gente usava no presencial sempre, né, eu nem tentei configurar nos meus aparelhos, assim, e aí a minha sugestão seria essa, que tivesse uma explicação mais inicial, assim mesmo, das possibilidades da gente utilizar o VoIP, e depois essa divulgação dos materiais que a gente pode consultar quando a gente tiver dúvida. Seria isso. E complementando o que a Elina disse, tem, inclusive, eu acho que o DETIC envia, né, regularmente lá um informativo, podia ter essa instrução para que fique sempre nos nossos e-mails, né, com uma instrução. Todo mundo precisar fazer isso e fica ao acesso de todos, porque realmente eu achei muito complexo isso e acho que uma instrução vinda do DETIC naquele formato que vocês enviam vai ser útil para todo mundo. Sim, a gente tem planos para preparar um vídeo tutorial para você, para enviar em breve, assim. Guilherme, tu pode fazer alguma explanação sobre o uso do VoIP? Dar uma geral? Deixa eu ver se eu consigo responder a dúvida da Helena. O VoIP, pessoal, a gente pode usar em qualquer lugar do mundo. Não tem restrição nenhuma. A gente pode usar no computador, pode usar no Android, pode usar no iOS. O único pré-requisito que é necessário é a configuração de uma VPN. O que essa VPN faz? Ela vai criar um canal seguro entre onde vocês estiverem e a Unipampa. A gente não pode não utilizar a VPN, porque imagina, vocês estão numa viagem na China e aí estão conectando o VoIP de lá, daqui a pouco vocês estão com o celular infectado, o computador infectado, e traz uma ameaça para dentro do nosso serviço dentro da Unipampa. E até para o celular de vocês também ficar mais seguro, é necessária essa VPN. Então pode ser utilizar em qualquer lugar, com as mesmas credenciais que vocês têm, que é o número do ramal, a senha e o host, que é nada mais que o endereço da Unipampa para o mundo, o endereço que foi anunciado para o mundo, e aí cada unidade tem o seu host. São só essas informações que precisam para conectar. Normalmente a gente tem verificado que os principais problemas é o não uso da VPN, e aí já foi, embora a Kathleen pediu mais, mas já foi enviado bastante e-mail sobre isso. Um outro problema que a gente encontrou, que a gente vem percebendo, é que quem reclama do VoIP é quem está utilizando, porque tenta ligar para outras pessoas e as pessoas não estão utilizando. As pessoas desligam o telefone, né, dentro da Unipampa mesmo. Desliga o telefone, não quer entender, o telefone toca, aí a reclamação vem, não funciona. Sim, o telefone está desligado lá da energia. Então é isso aí o nosso maior problema. Aí, o que aconteceu agora na saída do PGD? Não foi definido um canal de comunicação institucional. Era para ter sido definido. Aí, não estou nem dizendo que seja o VoIP, podia ser o chat, podia ser qualquer outra coisa. Mas não foi definido. No último dia lá disseram, saiu uma portaria, o VoIP vai ser o canal no PGD. Só que até nós fomos pegos de surpresa, porque não foi nada planejado sobre isso. E o VoIP tem 13 anos na Unipampa, e sempre foi planejado para um serviço interno, não para um serviço externo. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer funcionar bem através da VPN. Uma outra questão só, para finalizar. Quando a gente está, por exemplo, na 3G, nos dados móveis, a gente está lá num lugar que não pega muito bem. O VoIP vai ter influência como qualquer outro tipo de internet, né? A gente vai tentar falar e não vai conseguir, vai picotear. Então tem essas situações assim, que a gente precisa estar numa rede de internet boa também para falar, porque é voz, né? A voz ela não vai ter delay na voz, ela vai cortar.
Ela corta e a gente não tem como ver o que aconteceu. Não é que nenhum computador que consegue recuperar ainda um pouco de conexão. Às vezes a gente consegue navegar num lugar ruim de conexão, mas não consegue falar. Então é mais ou menos isso aí. Eu não sei se eu te respondi, Eline, se tu quiser perguntar de novo ou outra coisa. Não, foi ótimo, Guilherme, porque assim, acho que tem algumas coisas na universidade que a gente às vezes não pega assim o inicial da coisa e fica meio perdida depois, assim, mas foi bom ter os esclarecimentos. Obrigada. Aí no computador, obviamente, precisa ou ter um headset ou vai usar o telefone, o microfone e o alto-falante do computador para falar, né? Mas no telefone é normal. Karen? Não, acho que uma coisa que surgiu ali para mim, eu tenho VoIP no telefone, tá? E o pessoal ali me questionou bastante, e aí sobre a segurança de dados, né? Ou do nosso computador, ou do telefone. De repente, se os guri pudessem explicar isso daí para o pessoal, né? Acho que seria bem importante. Surgiu um boato na Unipampa, alguém criou um boato na Unipampa sobre a VPN. Só que, gente, a VPN da Unipampa, ela não é aquela VPN que o pessoal utiliza quando a justiça manda bloquear o WhatsApp. Lembra que tinha? A justiça mandava bloquear o WhatsApp, aí tinha umas VPN, não sei da onde, com a China, com a Rússia. Aí o pessoal utilizava dessas VPN para poder funcionar o WhatsApp. A nossa VPN é uma VPN institucional nossa, totalmente segura. Ela cria um canal de onde vocês estiverem com o servidor dentro da Unipampa. Ela é 100% segura. Não sei se é essa a dúvida, cara. Claro que quando a gente está numa rede de internet, numa rede pública, a gente vai ter riscos. Isso é inerente, sempre vai ter riscos. Só que não vai ser aumentado por causa da VPN da Unipampa, pelo contrário. Não, era isso daí, porque o pessoal normalmente nos questiona ali também, né? Chega algum questionamento, aí já se explicou isso, mas acho que foi importante colocar isso aí na reunião também, né? A DTIC jamais ia liberar um serviço que fosse comprometer a segurança do usuário e da própria Unipampa. Claro. Obrigada. Uma outra coisa, pessoal, que eu acho que vale a pena mencionar, tem bastante gente ali do prédio da SM aqui, né? Quando foi instituído o PGD, ninguém se importou com as nossas linhas externas. A gente tem várias linhas externas que quando o usuário liga, o cidadão liga para a Unipampa, ela vai cair num ramal. Cai na Prograde, cai na Progep. E simplesmente ninguém pensou sobre isso. Aí hoje as ligações, eu fiz uma regra lá que quando ninguém atender, já tem um monte de regra para ficar procurando pessoas, para alguém levantar o telefone do gancho. Se ninguém atender, o último caso cai na portaria, cai para o porteiro. Só que o porteiro tem me relatado que está chegando muita ligação para ele, de fora, e ele não sabe dar informação. Que são informações específicas de cada setor. Então isso aí seria importante. E além de não saber, não tem um ramal para onde passar, né, Guilherme? Não tem um ramal para onde passar, ele não tem para onde seguir essa ligação. E os ramais estão desligados. Isso. Aí o que ele diz? Instruir a mandar o e-mail. Aí as pessoas, mas não respondem e-mail. Bom, aí é uma outra situação. Não vamos ficar no VoIP. Então a gente tem essa questão que não foi pensado sobre isso, porque de qualquer maneira, tendo VoIP ou não tendo VoIP, as linhas externas da Unipampa vão ter sempre telefonia normal. A Unipampa precisa ter um canal de comunicação através do telefone e as nossas linhas. Na reitoria, a gente tem 50 números externos que, ligando de fora, vai bater em algum setor ali dentro. O VoIP faz esse meio campo entre a operadora de telefonia fixa e os nossos ramais internos. Ele pega essa ligação e vai direcionar para algum telefone. Se não tiver ninguém no setor, é obrigatório que tenha algum telefone, pelo menos, ligado no setor, com o ramal do setor online. Nesse ramal do setor, vai tocar lá, ninguém vai atender, aí ele encaminha para o SIGME desse ramal, que vai achar os funcionários desse setor. Aí esse setor precisa estar com o ramal registrado se ele estiver em casa no PGD. E é isso aí que não tem funcionado. Pode falar, Elcio. É exatamente isso aí que eu ia falar. É uma das maiores quantidades de chamadas que a gente tem é sobre, ainda que o pessoal acho que não está sabendo, de repente não se
se aprimorou, né, do assunto, com relação aos ramais setoriais, né, que não vai conseguir configurar o ramal setorial. Tu pode configurar somente o ramal pessoal. É isso aí, né, Guilherme? Perfeito. Imagina uma situação, gente, a gente está para fora, o ramal registrado, jamais um ramal setorial vai poder estar no celular de alguém, uma linha externa pode bater nesse ramal. Quando alguém ligar de fora para a Unipampa, a gente tem que prezar pela qualidade, pelo atendimento. Então, essa ligação tem que chegar na Unipampa, que a gente tem uma rede de boa qualidade. Eu não sei onde é que o usuário vai estar e qual a qualidade dessa ligação. Então, por isso que somente os ramais pessoais podem ser registrados. O ramal de setor tem que ter uma mínima organização desse setor. Se não existir mais o setor, digamos, gente, não tem mais setor, não tem mais ninguém no setor. Então, é melhor não ter o ramal setorial e não ter uma linha externa. Porque como é que a gente vai anunciar, por exemplo, um ramal para fora de TIC, número 3240, alguma coisa, se não tem ninguém no setor? Tipo, não pode ter essa linha mais. E aí, se vocês olharem lá no portal VoIP, em números externos, está lá todos os números externos da reitoria. A maioria cai na portaria porque ninguém atende. Pode falar, cara. Não, só outra coisa, assim, como usuária, que tem que ter, no caso, né, a VPN no celular e ter o aplicativo Zoiper, né? Isso. E aí, todo dia, para funcionar, tu tem que te logar na VPN. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? O Zoiper não está funcionando. Mas tem que ir lá e te logar na VPN todos os dias, né? Para depois conseguir usar o VoIP, o Zoiper, né? Eu estava percebendo que um comportamento, não sou eu que trabalho com a VPN, é um colega nosso, e eu vi que toda hora caía o meu Zoiper aqui no celular, e eu fui olhar e eu vi que era a VPN que caía, e eu perguntei para ele se tinha alguma configuração na VPN que derrubava ela depois de algum tempo, e ele disse que não tinha. Então, o que eu suspeito? Que o meu telefone está derrubando a VPN por aqueles negócios de economia de bateria, pode ser alguma coisa. Então, a gente não tem que fazer como usuário. Essa questão de ter que logar, gente, é inerente também de tudo hoje. Tudo a gente tem que logar, né? Então, a VPN ficou bem facilitada, essa nova versão, só precisa colocar uma senha, depois daquela primeira configuração inicial, e o Zoiper é só abrir o Zoiper que ele vai logar. Sim, a senha da VPN é a mesma senha da Unipampa, né? Isso, é o mesmo login institucional. Só aí tem que ter sempre esse cuidado, não esquecer, né, de logar na VPN. Isso. Daniel, pode falar, Daniel. Não estamos ouvindo o Daniel, não sei se ele está falando. Daniel, você levantou a mão, mas... É o seguinte, eu tenho o Zoiper aqui no celular, mas o problema é que eu também tenho que trabalhar com o SI. E quando eu tenho que trabalhar com o SI, também eu tenho que usar a VPN. Quando eu aciono a VPN no computador para usar o SI, ela derruba a que está no celular. Então, desativa o Zoiper. Aí, como eu tenho disponibilizado o número do celular, eu acabo que deixo desconectado ali no telefone, porque eu não consigo trabalhar com os dois ao mesmo tempo, e aí o sistema eu tenho que trabalhar, né? Então, não sei se isso tem alguma solução, alguma coisa para evitar esse conflito do Zoiper do celular com o SI do computador. Isso, Daniel. Isso faz parte do não planejamento das coisas, né? Como eu falei antes, quando instituíram o PGD, não pensaram no VoIP, o que queriam fazer no VoIP. E aí, consequentemente, não pensaram na VPN, e a DTIC tem um limite de licenças de VPN que obriga a configuração de uma conta para o usuário, porque se tu logar 2 vezes é como se fosse 2 licenças. Eu vou conversar sobre isso com a DTIC novamente, para ver o que a gente pode fazer sobre isso. Sim, desculpa interromper. Daniel, tem uma... Eu acho que... Não, vou verificar, mas se não me engano, tem uma solução. Está aqui no site do Centro de Atendimento, que é sobre o SI, que tu me disseste que trabalha
O Siri tem uma forma de acesso, de conexão, que se eu não me engano... Ah, não, desculpa. Tem que estar conectado com o VPN. Tem que estar conectado. Eu achei que não precisava, mas eu achei que fazer um download do de produção pudesse, mas não dá. Tem que ser com VPN. Aí como tem não foi razão. planejado, o VoIP no teletrabalho, não foi pensado que a gente precisaria de mais licenças de VPN. As licenças elas foram cotadas conforme a utilização do SI, eu acho que era o que mais precisava de VPN. Mas eu vou perguntar para os guris lá, Daniel, se a gente pode começar a liberar um ou outro caso, ou ter que adquirir novas licenças, porque realmente esse teu problema aí vai acontecer. Tá joia, obrigado. De qualquer maneira, eu acho que tá todo mundo, eu pelo menos sofro com uma situação assim, gente. Quem está em PGD tem tantos por cento dos servidores usando o WhatsApp, outros tantos por cento usando o chat, outros usando o VoIP, outros usando o e-mail, e ninguém consegue mais se falar, que a gente precisa ter um canal único de comunicação. Isso é a premissa básica das pessoas se comunicarem, é a pessoa encontrar o outro lado lá, né? Se eu não utilizo o WhatsApp e outra pessoa utiliza, já não... Então, esse é o maior problema que está acontecendo nas comunicações. Mas a ideia do PGD não é usar qualquer meio de comunicação? Posso usar e-mail, posso usar o WhatsApp, posso usar... Quem tem um, não tem nenhum, né? Aí se tu usa qualquer, como é que tu tem que ter uma coisa que eu posso te encontrar, né? Pois é. Sim, mas se eu coloquei o meu celular, tenho o WhatsApp, tenho a conta no Google ali do Getalk ali, tenho o e-mail, eu sou encontrado, né? Mas aí tem as ligações externas, né? Que o pessoal normalmente demanda muito dos porteiros, né? Que eles recebem, eles não têm, eles são ali, né? São porteiros, na verdade, eles já atendem as ligações, né? E aí, conforme a demanda, eles encaminham para o setor pelo VoIP. Eles não têm orientação e eles não podem fornecer os telefones particulares, a não ser que seja dito para eles isso, né? Então, aí fica nessa questão, para onde eles passam? Perfeito, Karen. Olha só, eles são porteiros. O sistema VoIP, ele elimina o cargo de telefonista, não precisa, ele faz tudo sozinho. Só que por que hoje a gente está usando a portaria? Porque ninguém atende. Então, no último cenário lá, eles... Como é que eles vão ter todo esse tipo de contato, gente? E como é que eles vão passar para uma pessoa de fora da Unipampa? Às vezes a pessoa de fora da Unipampa é uma pessoa humilde, não consegue, não tem um telefone, talvez não tenha um WhatsApp, sei lá, pode acontecer várias coisas, não sabe usar. E aí, qual é o meio que todo mundo sabe usar? É o telefone, ligar, falar. Tem gente que não tem WhatsApp, tem gente que não tem e-mail. Mas, tipo, se a gente tem vários canais de comunicação, tá tudo certo. O problema é que tem gente que tem um canal de comunicação e a outra pessoa não tem aquele canal de comunicação. A comunicação entre essas duas pessoas já não vai ser estabelecida. Então, tinha que ter sido elencado um canal de comunicação, aí seja qual for. Não estou nem dizendo que seja o VoIP, podia ser o chat ali, que todo mundo tem acesso ao chat. Só que um canal, pelo menos um canal primário, teria que ter, na minha visão. Eu acho que, considerando as constantes quedas de rede, essas dificuldades aí que a gente tem de trabalhar com o VoIP, com o VPN no computador e o VPN no celular ao mesmo tempo, eu acho que a solução seria a gente ter o que a gente tinha antes, né? Cada setor tem um celular institucional que fica lá com o pró-reitor, com o coordenador, não sei quem lá, ficaria, e aí receberia essas chamadas externas do setor, né? Da unidade, e aí a pessoa teria todo o conhecimento, como é do setor, para dar uma solução, um encaminhamento para aquele assunto, e não cair na portaria. Cair na portaria realmente é meio bastante complicado, essa solução não é racional mesmo. É exatamente aquilo ali que a Ivani colocou no chat ali. Tá certinho.
Mas resumindo, gente, as reclamações são essas. O telefone não funciona. Raramente é problema no VoIP. Normalmente é a questão da VPN, ou é a questão da rede, ou é a questão do telefone desligado. Aonde que tu dissesse no site que tá os telefones das unidades? Tu entrou no telecom.unipampa, qual endereço tu entrou aí? Não, entrei no site da Unipampa, tô na página principal. telecom.unipampa.edu.br. Colei no chat o endereço. Aí tem um menuzinho lá em cima, tem números externos. Aí tem todos os números de todas as cidades da Unipampa, todas as unidades da Unipampa. Vou te dar um exemplo aqui, Daniel, da Progep. O número externo é 3240-5403. Ele está programado para cair no ramal setorial 3584, que está offline. Aí eu coloquei uma regra lá, por esse ramal estar offline, ele vai cair na portaria do prédio da SM, e se o prédio da SM não atender, vai cair na portaria da reitoria ali do prédio 1. Por isso que o ramal ainda funciona, alguém ainda fala, porque senão ia só dar uma mensagem que o ramal está indisponível. Pois é, isso que eu estava querendo olhar ali. Quem é esse 3584? Já te digo. Não, é o ramal da Progestão de Pessoal, Progep. É o ramal do setor de vocês. Tá, mas então é um VoIP do setor, não é um VoIP pessoal. É desse setor. Mas o do setor, o Elson não disse que tinha que estar ligado a um pessoal? Não, assim, ó, quando é pessoal, o nome do ramal é o nome da pessoa, tá? O ramal de setor, ele tem um SIGAM, que ele vai tocar no ramal de setor, e se ninguém atender esse ramal, ele vai redirecionar a chamada para os ramais que estão no SIGAM. Naquele caso ali, o telefone lá no prédio deve estar desligado. Só que tem que ter um telefone com o ramal setorial ligado lá. Se não tem mais, é aquilo que eu falei, se não tem mais o setor, então a gente elimina esses ramal setorial, porque não faz sentido tu ter um ramal setorial e não ter setor físico. Tem que ter um telefone em algum lugar lá ligado com esse ramal. Aí vai tocar lá, beleza, que toque, mas ele vai encaminhar as ligações para quem está no PGD. É só, se não tem, a gente configura no SIGAM ali dos ramais, do ramal setorial, quais ramais que ele deve ir. Aí tem alguns ramais de setor, por exemplo, só exemplificando, para vocês entenderem um pouquinho a nossa situação aqui, tem ramais de setor que tem 5 SIGAM, para 5 telefones diferentes, e ninguém atende telefone. Aí nos ligam que, o VoIP não funciona. Sim, não tem ninguém com o telefone ligado, como é que vai funcionar? Interessante isso aí. Esse 3584 seria ligado ao pró-reitor, ao gabinete do pró-reitor ali. Eu não sei de qual setor ele é, o 3584, não disse quem é que criou? Isso aí, Daniel, é uma organização interna do setor, né? Daniel, o 3584 ele era o ramal que ficava na secretaria. É que com a mudança dos ramais, eu não lembro qual era o ramal que ele apontava antes, mas ele era o ramal que a secretaria da Progep atendia, era o geral da Progep. Ah, tá. Então é ali na frente ali, então tá. Clica ali de novo ali, Leonardo, nessa tela, naquele signo que tu botou ali, ó. E tem um monte ali, qual foi que tu clicou? Era o da ACS. Clica ali.
Por favor. Esse ali, gente, ali embaixo tem um ramal de setor da SS e esses vários sigmas estão configurados para ele. Ó. Se não atenderem lá o telefone, ele vai ser redirecionado para aí. E olha como é que está a situação aí. Ó. Só o Ronaldo Coelho. Tem um ali que vai online. atender, ok? Já, para nós que já basta. Mas a hora que ele não tiver... Eu não sei se deu para entender essa questão do sigma do ramal setorial para o ramal pessoal. Se alguém não entendeu, eu tento explicar de novo. Gente. Ivani, o ramal setorial só pode ser conectado dentro da Unipampa. Não pode ser registrado num celular, tá? A Gabriela tentou configurar no dela e no da Vanessa. Não, também não funciona, né? É um ramal por pessoa também. Né? Dá para configurar em mais de uma rede, tipo, na minha rede de Wi-Fi e no meu 4G? É indiferente. A rede é indiferente. Tu vai fazer a configuração e ele vai conectar na rede que tu tiver, no local onde tu estiver. Só não vai poder conectar ao mesmo tempo, né? Isso, até a gente... Por causa da VPN. Isso. Não, o que eu digo é configurar em mais de uma rede. Deixar, por exemplo, se eu tiver em casa, ele ficar no Wi-Fi, se eu tiver na rua, ele Funciona tiver assim. pelos dados móveis. Como eu disse, é indiferente a rede. Tu tá falando no teu celular. Bom, claro, tu vai sair para a rua. Tu vai configurar no celular, em qualquer rede que tu chegar no Wi-Fi de um amigo, vai funcionar também, desde que esteja conectado na internet. E conectado na VPN. Mas basicamente dá para ver ali na tela que o Leonardo está rolando, ó, dá uma roladinha ali na tela, o número alto de ramais desligados. Que unidade está vendo aí, Leonardo? Desculpa, não estou conseguindo enxergar aqui direito. Reitoria. Reitoria. Que a gente separa aqui a reitoria 1 e 2, né? Bota 2 e vamos ver como é que tá. Vai baixando aí, por favor. Esse aqui temos mais gente online. Guilherme, te perguntar, tem um período que o ramal fica desativado, que tu perde se tu não usar, se tu não ligar por um período de tempo. Não é se não ligar. Se tu não conectar na rede, né? Não registrar, a cada Isso. 6 meses, o sistema faz uma verificação e elimina ramais que não foram utilizados durante 6 meses. Se eu não me engano, até acho que na portaria baixou para 4 meses. Salvo quem está em afastamento, né? De qualquer tipo, aí não acontece esse procedimento. Mas apenas ramal pessoal, ramal setorial não perde. Ramal setorial também. Também perde, tem essa validade, tá? Sim, porque a gente tem um limite de ramais, a gente tem uma numeração ali que expira. Então não faz sentido se a pessoa ficou 6 meses sem utilizar um ramal, quer dizer que ela não está utilizando. Então o sistema vai lá e elimina para a gente utilizar para outro. Utilizado quer dizer não conectar no VPN ou não receber a chamada? Não, tu estando com ele online ali, já está ok. O fato de não receber ou não ligar não influencia em nada. Só precisa estar com ele online. A cada 4 meses, se tu ficar uma vez online, ele já não vai ser removido. Certo. Quem tem mais alguma dúvida, pessoal? Vai fazer uma demonstração via celular, mas não tem como emular a tela aqui, né, Leonardo? É difícil. Só se fosse filmar, mas aí fica muito ruim a visualização. Realmente.
Sabe, a próxima vez a gente pode preparar. Mas quando a gente for fazer o tutorial, a gente vai fazer também para celular também. Para Android. Só vou tentar responder umas perguntas do chat. A Verônica perguntou: qualquer servidor pode pedir VPN? Verônica, qualquer servidor pode pedir VPN, tá? A Catherine botou: repete, por favor, o que seria, Catherine? Guilherme, e é bom também fazer essa diferenciação do qual é a função dos STICs e a função da telecom, né, dentro da área do VoIP. Os STICs, eles vão ficar especificamente na parte da instalação, né, e do controle dos aparelhos, acredito. Oi, Gui, só para responder o que é que aquela hora tu tinha comentado sobre a diferença do VoIP, que era o pessoal, e que era do setorial, e aí tu perguntou se precisava explicar novamente. Foi aquela hora que eu falei isso. Ah, tá. Na verdade, essa questão de ramal setorial só existe na Unipampa. Foi uma ideia criada há muitos anos por uns outros colegas que trabalhavam na época. É uma ideia boa, só que ela meio que fica sem sentido se a gente está no PGD. Então, um ramal de setor, se ele existe, ele tem que estar configurado num aparelho VoIP lá na Unipampa. Em alguma sala tem que estar esse aparelho VoIP. Ele possibilita que a gente coloque um SIGAM nele, caso ninguém o atenda, e vá direcionar para os servidores daquele setor, que terão seus ramais pessoais configurados nos seus celulares. Essa é a grande diferença. O ramal setorial ele não pode sair da Unipampa, ele tem que estar lá dentro. Se não tiver isso, não faz sentido ter um ramal setorial e nenhuma linha externa apontando para esse ramal. É melhor que a gente tire essas linhas, para que, então, aí a pessoa, em vez de ligar direto para o setor, ela vai ligar para um outro canal de atendimento da Unipampa. A dúvida, eu acho que nesse caso ainda é útil ter esse mesmo que seja direcionado para os colegas que são do setor, porque algumas pessoas de fora não vão saber que colega corresponde ao setor, por exemplo. Então, é o ideal, a pessoa quer falar com a Proeste, por exemplo, vai ligar para lá e esse SIGAM vai encaminhar para quem é do setor. Caso contrário, as pessoas podem não saber, né? Essa é a principal função, é perfeito, Catherine. Justamente para tentar identificar o setor da pessoa, porque raramente uma pessoa de fora vai saber. Até nós da Unipampa, às vezes a gente não sabe o servidor trabalha em qual setor, né? Então é basicamente isso. Só que para esse sistema funcionar, é uma questão da organização dos setores. Eles têm que manter o seu telefone VoIP lá, e a responsabilidade desse ramal setorial é do coordenador do setor. Sempre foi assim. Só que ao passar dos anos na Unipampa foi meio que se perdendo isso. Um ramal de setor, quem é o responsável? O coordenador do setor. Então, essa pessoa é responsável por, pelo menos, pedir para o STIC deixar configurado lá esse ramal e solicitar via chamado para nós quais telefones devem tocar quando esse ramal setorial não for atendido. E isso é outra coisa também que a gente não tem como adivinhar quem é as pessoas dos setores. Quando é pedido, vem até às vezes pedido para nós, assim, para colocar, se não atendeu o ramal, redireciona para tal servidor. A gente vai olhar, o servidor não tem nem ramal. Então, tem que ser colocado quais servidores que têm ramais pessoais que vão atender essa chamada quando o ramal setorial não for atendido. Tá bom, obrigado, Guilherme, essa é a dúvida. É possível, não sei se é com o Guilherme ou com a Cristiane, a gente ter uma relação dos VoIP que estão vinculados à Projeto, todos ali, os servidores que têm VoIP ativo. É possível sair uma relação com esses números, assim, para a gente poder passar para o Endro aqui, para o reitor, e a gente organizar isso aí? Daniel, no portal VoIP ali, a gente tem uma relação de servidores. Que, dá para selecionar, por exemplo, Reitoria 2, ali tu vai ter o servidor da Reitoria 2. Só que no sistema VoIP, a gente não sabe qual setor é.
o servidor. A gente não consegue fazer essa relação de ramal com setor de servidor. Isso nunca seria possível também, até porque o servidor troca de setor, troca de cidade, e a gente iria ficar com essas informações desatualizadas. Então, por isso não tem. E, Guilherme, para solicitar essas alterações no Siga-me, é tudo via chamado para vocês. Colocar lá, desejamos que caso o ramal setorial tal não atenda, encaminhe as ligações para tais e tais e tais ramais, ou tais e tais e tais servidores. Perfeito. Porque realmente o número de reclamação está muito alto. Tipo, ligo para o Unipampa e só o porteiro me atende. E daí, se a gente conseguisse fazer essa pequena organização dos ramais setoriais, eu acho que esse cenário iria melhorar. Aí outra situação também, que daí talvez tenha alguma dificuldade com essa questão de configuração do celular, né? E também fica uma coisa, essa relação com a TI fica estranha, que é, se eu só estou com o celular, como é que eu vou pedir assistência técnica, por exemplo, o STIC? Sabe? Então, eu não sei se foi acordado isso, da pessoa ir na Unipampa e combinar com o STIC para ter uma manutenção lá, um suporte lá. Isso também seria importante. Eu não sei, aí acho que a Cristiane ou o Elcio podem falar melhor sobre isso, como é que ficou essa questão. Guilherme, tirando esse momento que nós estamos agora em home office emergencial, nesses dias que o reitor estudou pela portaria, o STIC tem trabalho presencial sempre, só tem dois colegas ali que estão revezando. Dois de nós não estamos no PGD, então sempre tem alguém ali na sala. É uma oportunidade de o pessoal não estar conseguindo dar um pulinho na Unipampa lá. Guilherme, aproveitando a dúvida ali do Daniel, eu não sei se ficou claro que tu falou servidor, e para nós servidor é muito claro, mas às vezes para o pessoal, quando a gente fala servidor é a pessoa, né? Só para recapitular ali, a dúvida do Daniel, que pode ser a dúvida de outra pessoa, ali no portal VoIP, quando vou aproveitar a tela que está ali, quando tu escolheu Reitoria 2 ali, na verdade, Reitoria... em todas as unidades nós temos ali o campus, né? Só que na reitoria nós temos o VoIP dividido entre os dois prédios. Então, ao escolher a reitoria 2, são os VoIPs que estão no prédio da SM ali. Acho que responde a dúvida do Daniel, que não tem como apontar quem são os servidores ali, as pessoas, no caso, que são da Progep, mas os ramais de setor, eles estão apontados. Então, se tu olhar na lista, todos eles vão dizer Progep. Desce um pouquinho ali, Guilherme, só para a gente ver ali. Tá vendo errado, então. Ali, ó, Progep, ó. Assessoria técnica. Então, todos os de setor, eles têm a marcação ali. Então, assessoria técnica Progep. Esse está desativado. Então, tem como visualizar todos os de setor, ó, assessoria técnica própria, porque eles estão marcados. E aí, claro, que os de pessoa, aí tem que ver quem é a pessoa que está na Progep, porque isso aí não tem marcação. Isso aí. Vou responder a afirmação ali do Paulo César. A gente já deu essa ideia aí, Paulo, se o PGD continuar, seria interessante criar uma espécie de saque onde o usuário externo ligue para um número e esse órgão encaminha a demanda para o setor, para outro setor por qualquer outro meio. É muito boa a tua sugestão, Paulo, só que daí a gente esbarra num problema assim, não depende de nós isso, porque teria que uma criação de setor. Isso talvez configuraria um cargo de telefonista, que a gente não tem na Unipampa. Então, são uma série de situações que não dependem de nós. O que a administração definir, a gente vai e executa, só que esse tipo de coisa é mais administrativa do que técnica, né? Mas realmente seria uma boa ideia ter uma pessoa centralizada que recebesse as ligações e tivesse o contato de todo mundo e fosse capaz de encaminhar com destreza essas demandas. A Nubia colocou que o cargo de telefonista foi extinto. Exatamente. Então, a gente tem esse probleminha aí. A ideia é boa, mas a gente tem esse problema.
A ideia é boa também, mas até a questão do VoIP, o VoIP veio para substituir esse cara, que não precisaria mais do VoIP. Mas como a gente está nessa situação assim, né, talvez a gente tenha que dar um passo atrás. Os porteiros ali, gente, eles não têm, até alguns não têm nem conhecimento de como funciona a Unipampa, assim, embora eles estejam alguns há anos ali, eles não sabem como é que é normalmente o trâmite administrativo ali. Às vezes vem um ou outro substituindo algum que nunca, que faltou por algum motivo, o cara não entende nada de nada, e aí imagina cair essa ligação para ele não sabe o que falar para a pessoa externa, e isso acaba externando, o perdão da redundância, externando uma coisa ruim do serviço da Unipampa para as pessoas de fora, porque ele não sabe da informação. E aí, normalmente, se a gente dá a informação, as pessoas de fora já ficam meio assim, imagina quando a gente não dá a informação. E isso está acontecendo muito. E sem olhar para a perspectiva pessoal de cada um, né? É realmente muito ruim o fato de tu ligar, tentar o contato com uma instituição, um canal, e não obter sucesso nisso. É a pior coisa que pode ter. A gente, como usuário que quer falar com algum setor, fica indignado. Imagina as pessoas tentando falar com a universidade. Quantas vezes a gente liga para algum órgão aí, operador de celular, e fica horas? Na Unipampa a gente definiu uma política aqui que as ligações vão chegar muito rápido no usuário. A gente poderia também colocar aquele atendimento automático, mas a gente preferiu que a ligação chegue muito rápido no destino final, justamente para melhorar o atendimento. E realmente quem está de fora, assim, ó, a gente às vezes que quer ligar para um ramal, bem como a Catherine falou, e não consegue, já é uma coisa chata, imagina para quem está de fora, né? Às vezes tem gente de São Paulo, Bahia, ligando de celular para a Unipampa para tentar alguma informação e não consegue. Pode falar, Daniel. Eu consigo ver, por exemplo, as chamadas que eu deixei de atender, assim, um número, olha, ligaram 50, ligaram 30, ligaram 10, por o meu VoIP tá desligado em certos dias, ou esse registro não fica no sistema, chamadas não atendidas, no caso. Essas informações a gente tem, mas é interna, né? Não é divulgada. É porque eu entendi a pergunta do Daniel, quando a gente tinha o telefone aqui no setor, fica o registro ali no aparelho, né, que teve uma ligação que não foi atendida, fica o número. Agora, estando nesse sistema, não tem mais isso. Não, até se o seu telefone está desligado, nem vai chegar essa ligação, né? Ela vai ir para outro lugar, né? Sim, mas não, eu fiquei pensando aí, quer dizer, se a gente solicitar de forma individual via chamado esse relatório, ele existe, então, Guilherme, ou ele não existe? Isso que eu queria entender. Ele existe. Ele existe, mas E qual seria o teu objetivo com isso, Daniel? Não, dimensionar o que eu estou atendendo por aqueles outros canais, né? Eu queria ver se esse canal realmente ele é significativo. Porque agora com o PGD eu estou fazendo uma planilha das atividades que eu realizo, né? Então tem lá a quantidade de atendimento via chat, quantidade de atendimento via WhatsApp, quantidade de atendimento via telefone, via e-mail, eu relaciono quantos e-mails eu recebi, quantos eu respondi, e o VoIP, realmente, o VoIP para mim, na minha planilha, está zerado, por causa que eu não recebo nada. Eu queria saber se eu estou tendo demanda no VoIP ou se a minha demanda realmente está sendo atendida por esses outros canais. Eu queria ter uma ideia disso aí, né? Vou te dar uma opinião pessoal, assim, ó. Nesse momento, o VoIP não é significativo, porque a gestão achou que não seria. Só que, no mesmo momento que ele não é significativo, porque está sendo utilizado outros meios, foi solicitado, por exemplo, existir dúvidas para que aumente o uso. Então, fica meio contraditório, sabe? Tipo, quer usar ou não quer usar? Essa é a dúvida que até a gente do VoIP tem. Sim, pois não, eu também tenho. E eu sou muito tranquilo, assim, se é para usar o VoIP, tudo bem, mas é que a gente fica meio maluco atendendo tanto o canal, que o e-mail já era uma coisa meio oficial, né? O e-mail institucional já é meio oficial, quer dizer, é inevitável não receber a demanda por e-mail,
mas mais o VoIP ter que todo dia, no fim, acaba que é muita coisa para tu ficar consultando, no fim, tu só fica consultando o canal de trabalho e, às vezes, trabalhar mesmo, tu não tem aquele tempo de concentração ali. Então, mas se o VoIP vai ser o institucional, por aquela portaria que colocaram no chat ali, a gente vai ter que configurar e usar o VoIP, não adianta. O que reclamo, Daniel, é assim, aqui, às vezes, só querem tirar uma dúvida rapidinho, e aí o telefone ainda é a melhor saída para isso, né? Às vezes é uma coisa que em 1 minuto aí eu converso contigo via voz e tu já me solucionou um problema. É isso que as pessoas estão reclamando, que daí vai e manda o chat, a pessoa demora para responder, ou manda e-mail, a pessoa demora para responder. Que é aquilo do imediatismo de hoje em dia, né? Todo mundo quer tudo muito na hora. Não, mas é bem isso. Às vezes com a minha equipe é isso mesmo. Às vezes eu quero fazer um troço, eu acabo ligando para eles pelo celular e converso direto, já resolvo. É assim mesmo, tem que ser prático, senão a gente não pode perder tempo, né? E outra coisa que eu vejo é que a gente está com um problema, que é um problema administrativo, que é assim, se é para usar o VoIP, todo mundo tem que usar o VoIP, não faz sentido um grupo usar o VoIP. Ou todo mundo usa ou ninguém usa, porque senão tu vai ligar para alguém e a pessoa, não, essa aqui não tem VoIP. Então, eles têm que definir, ou vai utilizar ou não. Não sei se vocês concordam comigo, que não adianta uma pessoa só ter telefone e a outra não, né? Isso. Concordo totalmente, é o princípio da isonomia, né? Entre nós não pode ter, mas agora a Proeste vai usar o VoIP pleno e a Progep não vai usar, não tem cabimento. Ou todo mundo usa, ou vai surgir um sistema fica livre, né? Para a gente consultar qual meio de comunicação que o usuário X usa. Eu quero ligar para o Daniel, deixa eu ver o que o Daniel usa aqui, sabe? Vou falar com o Leonardo, o Leonardo usa isso, o Daniel usa aquilo. Tá confuso isso? Para mim é confuso, porque a gente precisa ter algum canal homogêneo para todo mundo. E tem os canais secundários, os setores, o nosso setor que vai ter um grupo no WhatsApp, ok, mas tem que ter um canal de comunicação macro que todo mundo chegue. O chat seria uma boa, mas como foi falado ali, realmente as pessoas de fora não têm, né, acesso ao chat. Então já é 10 horas, né? Não sei, Leonardo. Sim, não é só complementar que a gente tem umas barreiras aí na questão do VoIP, como é a VPN, ela pode ser um entrave, e o VoIP tem a questão das ligações que vêm da comunidade externa, que a única forma que eles têm de se comunicarem com a gente é através do VoIP, né? E também agora com o PGD, que a gente não pôde trazer o nosso aparelho físico para as nossas casas, parece que isso aí travou mais ainda o uso do VoIP. Karen, perguntar? Não, é só rapidinho. Essa portaria 1833, ela institui a telefonia VoIP para que os coordenadores, os chefes dos setores tenham pelo menos um ramal, né, que é onde é que se consiga transferir as ligações externas, né? Isso. Não estipula ali que os servidores utilizem esse meio de comunicação, né? Institui que as chefias dos setores deverão manter ativo o ramal pessoal e providenciar a ativação dos ramais setoriais e avaliar a necessidade dos ramais pessoais para os demais servidores. Eu entendo que essa portaria vem justamente para isso, para tentar com que a ligação externa, né, seja demandada para algum setor e esse setor responda, né, que a chefia tenha um ramal que possa, de repente, solucionar as dúvidas, né, e não para que todos os servidores do setor tenham. Isso, só fazendo um adendo aí, Karen, é exatamente isso aí, só que ela deixa implícito assim, ó, se o coordenador quer receber todas as ligações e aí ele depois encaminha para a sua equipe de outro meio de comunicação, ok. Se ele quiser que a demanda chegue direto lá no servidor dele, da coordenação dele, ele solicita para o servidor que ele crie um ramal pessoal e ative o ramal pessoal. É mais ou menos isso aí. Só que nem isso foi feito, né? Sim. Tipo ali, olha o que a Verônica colocou no chat lá, ó. Segundo o edital do PGD, baixa urgência 6 horas e meia. Média urgência 3 horas de talk.
Hangout. 30 minutos WhatsApp. A auto-urgência na hora, resposta imediata, telefone VoIP. Gente, desculpa, mas quem escreveu isso aí, pelo amor de Deus? Primeiro, como é que vai fazer uma interpretação do que é auto-urgência, baixa urgência? Isso depende de quem que... Para mim, uma coisa é auto-urgência, para outra pessoa não é. Então, tipo, sei lá. Não, isso aí tem que ser deletado desse edital, com todo respeito, gente. Isso aí não dá pra gente usar como base para nada, isso aí tá louco. O que é auto-urgência para mim e o que é auto-urgência para ti, por exemplo, Daniel? É totalmente diferente, né? Não tem um... Pode ser urgente para mim, para o outro não é urgente, e vice-versa. Para mim, pessoalmente, sempre é auto-urgência. O que eu quero é auto-urgência. Agora, eu atender ou não é outro departamento. Então, né? Então vamos ter que botar o VoIP aí, Daniel. Pelo texto ali é o VoIP. Não, eu digo, as minhas demandas pessoais, assim como as tuas demandas pessoais, a da Kathleen, sempre vai ser para nós, pessoalmente, vai ser auto-urgência, né? A gente quer resolver em seguida. Claro. Mas agora, para o setor, não tem. Vai ter que ter uma ordem, vai ter que ter um critério. E não é por minutos, né? Vamos combinar, é por complexidade do assunto. Eu posso resolver uma ligação em 2, 3 minutos e posso resolver uma ligação em 30 minutos, ficar conversando com a pessoa e não resolver, porque então como é que eu vou dizer que uma ligação é um tempo assim, não faz sentido isso aí. Mas eu acho que, em resumo ali, foi o que a Karen falou da portaria. Saiu a portaria, colocando as coordenações como responsável pelo seu VoIP da coordenação, e isso não aconteceu. A primeira coisa que deve ser feita é as coordenações regularizar o seu VoIP. Pelo menos alguém do setor vai receber essa ligação. Guilherme, só para tirar uma dúvida. Se tu tá com VPN no celular e tu entra dentro do campus ou da reitoria e tu loga na rede da reitoria, a VPN vai continuar funcionando normalmente? Tu vai conseguir acessar os VoIP pela VPN estando dentro da rede da universidade? Essa pergunta aí até acho que é mais o pessoal da VPN, né? Eu não sei se ela, quando tu entra na rede da Unipampa, se tu consegue logar nela, não faz sentido tu estar dentro da rede e usar VPN, né? Exato. Não, quer dizer, porque às vezes pode acontecer um descuido. Sim, alguém tem um celular dedicado, usado só para os VoIP, e entra dentro da Unipampa e fica sem acesso. Eu entendi a tua pergunta. Realmente eu posso até perguntar para os guris da VPN o que acontece se eu estou conectado na VPN e entro dentro da rede da Unipampa. Para ficar mais claro, quando eu me logo na Wi-Fi da Unipampa. Realmente não sei te dizer. E outra coisa, Guilherme. Pode falar, Kai. No caso, assim, o pessoal que está no parcial, né? Que é o meu caso ali também. Quando eu entro na Unipampa, o ramal onde é que vai chamar é o último utilizado, né? Isso. Não, na verdade, Karen, como é que eu vou explicar assim? O VoIP foi meio abandonado na Unipampa e a gente não tentar falar com palavras a menos e a gente não consegue ter um plano de expansão. Mas na reitoria, nos 2 prédios, a gente já colocou uma nova versão que tu pode solicitar que tu use em diversos dispositivos ao mesmo tempo, cara. É só tu pedir lá que o teu ramal vai ser modificado. Aí, se tu tiver 5 celulares conectados nele e mais o teu telefone da Unipampa, quando alguém ligar para esse ramal, vai tocar em todos juntos. Tá, mas isso também aí fica ruim para quem está no setor, né? Fica chamando lá também. Isso, mas aí o que acontece? Aí quando o servidor sai, tem que desligar esse telefone, né? Porque o sistema VoIP vai entender que aquele telefone está ligado lá, né? Não tem como... Tá, mas aí teria que desligar da tomada. Tá, e desligando ele da tomada, ele está configurado lá o ramal setorial. Aí não chamaria? Porque... Pro meu depois, no Siga-me. Porque tem 2 ramais no mesmo aparelho, é isso? Isso. Aí é um outro problema, né? Que é muito cenário, né, gente? Não... É difícil isso aí, cara. E daí o ideal é que esteja só o ramal setorial lá no teu aparelho e tu no aparelho. Ou consiga um outro aparelho para separar o teu ramal. Porque daí realmente o aparelho vai ser o mesmo, fica difícil, né? Tá. Obrigada.
Pegas, eu vou ter que me retirar então. Obrigado pelas dicas aí, tá? Pelas dúvidas. Abraço para todos. Estou por ti, Leonardo. Não sei como é que tu quer conduzir agora. Se mais alguém tem dúvida. Guilherme, e esse aparelho VoIP aí da Unipampa, ele daria para configurar para usar em casa? O aparelho? Normalmente daria. Tá. Mas o que acontece? Os aparelhos que a gente tem é muito antigo e não suporta o VPN. Tá, foi isso. Não foi projetado para quando foi comprado. Esses aparelhos foram comprados, sei lá, em 2010, 2011, 2012. Os aparelhos de agora já suportariam VPN. Que isso seria o ideal, né? Até para não estar no PC da gente aqui com VPN, que atrapalha um monte, vai navegar. Não, também. Que aí, pelo menos as chefias que tivessem um aparelho desse, talvez já ajudasse, né? Também acho. E talvez, não sei, pudesse fazer uma licitação nova com... Até, eu não sei, Cristiane, se está a par disso, teve uma licitação na Unipampa de compra de telefone, eu não sei se veio para a reitoria, e na descrição já pedia lá com suporte a VPN, né? Que daria para utilizar. Aí eu não sei porque nós não tivemos, como nós temos aparelhos ali que estão até sobrando, digo, no uso dos prédios, nós não tivemos solicitações de aparelhos, não teve esse caso. Só que aí, por exemplo, no PGD, a regra que foi instituída pelo reitor é que não se leve equipamentos patrimoniais para casa, né? Aí teria que alterar, a Unipampa teria que emprestar equipamentos. Atualmente, o servidor não pode levar nenhum equipamento da Unipampa para uso em teletrabalho em casa. Tem essa questão aí. E aí, o telefone eu não veria problema, porque no fim fica parado o telefone na Unipampa, né? Uma coisa em desuso. Mas talvez o que pudesse ser feito, Cristiano, era fazer uma troca, mandar esses telefones para as unidades e a reitoria adquirir novos telefones mais atuais com suporte a VPN e que pudesse... Que realmente, eu concordo, se pudesse colocar um telefone, o servidor pudesse levar o seu telefone para casa, ia facilitar muito, porque ele ia estar sempre conectado lá. Quem quisesse, né, levar também, né? Ia ser muito mais prático que a gente ter que baixar, instalar o VoIP todo dia, tá ligado? Abrindo o VoIP, abrindo o VPN. Porque quem está no PGD lá criou a sua mínima estrutura de trabalho em casa, lá com a sua mesa, seu computador, já bota o telefone do lado ali, liga na rede. Mas isso é uma mudança na... Mas é que, de novo, né? Aí nós teríamos um problema aí, né, entre nós aqui, que eu não sei se esses aparelhos são os sem fio, porque muitos servidores não têm rede cabeada em casa, usam só wireless, né? São poucos colegas que eu sei que, pelo menos, que usariam algum tipo de rede cabeada. Aí nós teríamos que ter algum tipo de... Teria que ser um modelo, talvez, sem fio, como se fosse aqueles nossos... Mas aí não seria possível, porque é muito caro esse sem fio. E aí... Eu acho que são poucos os colegas que usam a rede cabeada, né, em casa. Aí teria que puxar um cabo do roteador até o telefone. É que daí tudo já envolve uma questão administrativa, né? E agora essa função de, não vão liberar telefone, não vão liberar nada. Então não adianta a gente também prospectar alguma coisa se não dá para levar, né? Mas a ideia é boa, mas... E aí são diferentes cenários, a gente acaba não evoluindo em nenhum, porque é muita coisa a ser vista. Daniel, Guilherme, eu posso concluir então aqui fazendo uma configuração rápida do VoIP, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Tu vai fazer no computador? Isso, só no computador aqui no momento, porque eu não tenho como fazer no... Sim, por mim pode fazer. E aí é só prestar atenção que, na verdade, os nomes dos campos ali vão ser os mesmos do celular, só muda a tela, é diferente a tela, mas as configurações são basicamente as mesmas. E as instruções, elas estão em informações, VoIP, instruções e manuais. Vai abrir essa tela aqui, e aqui vocês vão encontrar todos os manuais disponíveis para cada modelo de aparelho, e também para Windows e Android.
E este aqui é o manual para Android, que eu não vou utilizar nesse momento. Vou utilizar apenas do Windows. Tá, um PDF. Só deixa eu fazer uma observação, Leonardo. Muita gente pergunta se não tem manual para iOS. E a gente não tem, porque a gente não tem iOS para fazer o manual. Quem faz os manuais é o colega Jonathan. E a gente não tem. A gente faz dos nossos aparelhos. E como eu e ele temos Android, então a gente não consegue fazer um manual para iOS. A gente pode tentar, talvez, conseguir com alguém, com algum colega dentro da TIC que tenha iOS e tentar fazer algum manual, tirar alguns prints. Só uma observação, até tem, mas está desatualizado. O iOS, eu já achei, dentro da Unipampa. Mas não está no portal VoIP, né? Não tá, tá fora, mas eu achei. Mas só que está desatualizado. Essa é uma outra questão. Isso aí deve ter sido feito há muitos anos atrás. E como toda hora muda a versão dos softwares, a gente precisa ter algo em mãos para a gente poder atualizar. E aí, como a gente não tem, não adianta a gente fazer e ficar essas coisas desatualizadas aí, que gera mais dúvida ainda no usuário. Realmente, ó. Não, isso aqui é... Tá. Primeiramente, então, é necessário fazer o login para que tu possa obter as instruções de configuração. Obviamente, tem que conectar a VPN, que tem que baixar também o aplicativo da Cisco. Okay. Conectei na VPN. Só uma dúvida, e para baixar alguma coisa a gente tem que ter, não tem que ter aquela senha para administrador ou isso baixa automático? Tu vai baixar na tua casa. Na tua casa tu não precisa de senha administrador. Obrigada. A não ser, claro, que se estivesse na Unipampa, sim, tu vai precisar de acesso. Pois é, eu estou fazendo aqui da Unipampa, né? Configurando o que estou aqui no setor. Uhum. Tá, mas aí... Não entendi, Kézia. Tu tá dentro da Unipampa agora? Eu tô. Tá, mas aí dentro tu não precisaria instalar, tu pode usar um telefone físico aí, né? E também não precisaria VPN. Exato. Não precisa VPN, tá dentro da Unipampa. Tá bem, obrigada. Que a VPN, tu literalmente acessa, claro, não fisicamente, óbvio, mas tu acessa toda a rede da Unipampa, né? Tem uma pergunta, e funciona por proxy também ou não? Como assim, seu Logando, Paulo? logando ali no servidor proxy, da Unipampa, de casa. Não é o mesmo serviço. Aquele servidor proxy da Unipampa é para acessar outros tipos de conteúdo. E ele é bem limitado também. Tá. Aqui eu já acessei abri o VoIP. Acesso aqui embaixo, continuar como usuário gratuito. Agora eu tenho que pegar as configurações de nome do usuário e login. No caso aqui, meu nome do usuário é o host. Correto, Guilherme? E a senha ela fica disponível também. Guilherme, não tinha que colocar o ramal aqui antes? Ramal, arroba? Guilherme. Opa, desculpa, tava com o microfone fechado aqui. Não tem que botar o ramal, arroba... Copia esse host aí e bota só o ramal aí. Não precisa colocar o host? Até acho que pode colocar ramal, arroba, bem como ele diz ali embaixo ali. Aqui, acho que o manual ele diz uma instrução diferente, eu acho. Bota aqui que diz o manual. Vamos ver aqui o que é. Vamos ver. Ali, ó. O ramal, arroba e o host. Tá? E o host aqui, ele tá só como livramento.voip, né? Que é a minha unidade, no caso. Uhum. Então, eu vou pegar meu ramal, arroba
6372. @host. A senha, que é a senha que já aparece aqui em verde. O host tu copiou certinho lá no final lá. .br, ok, é isso aí. Entrar. Só aqui você vai confirmar, vai. Ele É pediria o host. de novo ali. Aqui eu vou pular essa etapa aqui, que é a configuração de proxy. Ó, se ele encontrar o SIP, o DP, ele já está pronto para ser utilizado já. A gente pode dar OK, próximo. E aqui eu estou com o ramal configurado já na PC. É isso aí mesmo. Leonardo, só lembrando o pessoal que para poder fazer essa configuração do VoIP aí tem que estar com a VPN conectada primeiro. Tá? Ah, sim. Poderia dar, de repente, também aí a dica de qual VPN estão usando, configuração, que a maioria do pessoal acho que não, nem isso. Tá. Para configurar a VPN, tu tem que primeiro fazer a solicitação. Tu pode encontrar no site da Central de Atendimento. Eu vou linkar aqui novamente eu vou linkar aqui no chat. A solicitação da VPN. E após feita a solicitação, tem as instruções de uso da VPN. As instruções de uso e configuração. Ok, obrigado. Aí, dependendo do sistema operacional que tu estiver usando, tem que seguir tu pode solicitar ajuda aos ACTICs para configurar, ou tu pode seguir o passo a passo como está na página. Tu pode fazer uma ligação, hein, Guilherme, só para confirmar o... Posso, só um pouquinho. 6372. Eu tô te ligando. Eu vou conectar na VPN aqui, que o meu tava fora. Uhum. Fica uma dica que o pessoal pode utilizar esse pessoal que tem um smartphone antigo que não está usando mais, pode deixar dedicado para esse fim. Ó, tô te ligando aí. Aqui, ó, recebendo ligação. Atende um. Acho que não é necessário atender? Não precisa não, tá tranquilo. Ok. Uma observação, pessoal, essa questão da VPN é uma coisa chatinha ali, que é necessário, mas não existe trabalho remoto sem VPN. Se a gente precisa acessar alguma coisa dentro da instituição, qualquer empresa privada que esteja em home office, ela usa VPN. A gente não pode simplesmente abrir uma rede de uma instituição para o mundo sem o mínimo de segurança. E isso que a VPN da Unipamp é muito fácil de usar. É só botar o login e a senha ali. E depois é só colocar a senha no final. Muito simples. Tanto no Windows quanto no celular. Só uma correção ali. Quanto à questão do manual. Eu não sei se quem é que faz também essa questão ali. Tem um erro. Se o usuário for seguir fielmente ali a questão do manual, tem a configuração do host ali, ela tá errada, né? Mas isso aí, como vocês fizeram, assim, realmente tá certo. Tu diz por causa que o meu host era livramento e aqui no manual tá reitoria? Tem no nosso, pelo menos aqui, ali depois do VoIP tem ponto 3. Aliás, 3 ponto reitoria, digamos assim. Não, volta, a gente estava olhando. Não, aí, o que diz ali escrito ali em cima ali, ó? Os campos aptos a serem preenchidos na próxima tela, insira os dados desse ramal, host e senha. Volta um pouquinho.
Em algum lugar diz ali que é para só usar o seu host. Ah, sim, pois é. É que daí não tem como fazer 10 telas, né, com cada uma. Aham, não. E é Só um para exemplo. esclarecer ali. Mas em algum lugar acima tem explicando isso aí, no manual ali. O host vai mudar de acordo com a Volta ali no manual, unidade de cada um, né? Volta ali no manual. Vai lá na primeira página, lá no início. Em algum lugar disso aí, eu acho, no portal VoIP ali. Aí, ó. Vai baixando ele se não tem. Se não tem, eu vou solicitar para o Jonathan. Usar login. Instalação e configuração de softwares VoIP. Ele diz ali, mas só, ele já passou, volta. Passei? Ali, uma página acima. Fica subentendido ali, ele diz, obtém os dados necessários para a configuração do seu ramal parando o mouse sobre o seu nome. Não está muito bem explicado isso aí, né? Só quanto a essa questão, mas não, o passo que vocês seguiram está certo, né? É isso aí mais. Claro, apenas passando o mouse aqui em cima do nome, vai aparecer as instruções. É um pouquinho ruim de visualizar aqui, mas ainda aparece. Essas informações são do ramal pessoal, tá? O ramal de setor é o STIC, só que tem acesso. Bem lembrado. Configuração do setor, apenas STIC pode fazer, né? Isso. Mas acho que já tá bom, Leonardo, para não ficar muito isso aí, né? A reunião ficou gravada, pessoal, então a gente vai disponibilizar ela no site da Central de Atendimento, assim que a gente conseguir fazer o download dela. Ela vai ficar provavelmente aqui em treinamentos. Tá? Assim... eu não sei se... Não sei se pode colar aqui esse endereço da Central de Atendimento, daí a gente já deixa copiado. Aqui não. Tá no chat. Vamos só, se alguém quiser mais pontuar alguma questão, a gente pode encerrar aqui mesmo a reunião. Tá certo, então. Bom, a gente agradece a presença aí de vocês. E caso surgirem mais dúvidas, pode abrir um chamado que a gente repassa para quem for necessário. Isso aí, muito obrigado.